E olha, a Índia e os Estados Unidos firmaram um acordo comercial, né? Às vésperas de um encontro entre o presidente Lula e Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, a Índia abriu uma associação industrial aqui no nosso país. Em paralelo, o Vietnã tem uma previsão de crescimento de 6,3% nesse ano e o país interessa para o agronegócio brasileiro. A gente vai contar como é que a Índia e o Vietnã ganham esse protagonismo no comércio internacional com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. José, sempre um prazer dividir tela com você. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Vitor. Um prazer estar sempre aqui com vocês. José, dado esse cenário de bastante estabilidade do ponto de vista das correntes de comércio, é muito curioso a gente trazer essas discussões para o período de um ano atrás. Parece um pouco mais, né? Dado a quantidade de coisa que aconteceu com essa impressão de uma nova dinâmica por parte de Donald Trump. Eu queria entender, nessa estratégia do governo brasileiro expressa de buscar novos mercados, como é que a Ásia agora salta aos olhos do país? Qual seria exatamente a importância do firmamento desses compromissos comerciais? Vitor, é importante entender que, e você tem razão quando você fala que parece que faz muito mais tempo, né? A gente vê que o Trump aí faz um ano, né? E tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. Mas num sentido mais de instabilidade do que de estabilidade e previsibilidade no comércio internacional. Partindo desse pressuposto, o que tem acontecido? Você tem aí um debate muito forte entre geoeconomia do comércio internacional e o efeito da geopolítica no comércio internacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de alguma forma, você tem mais fragmentação, mas você tem uma orientação ou uma reorientação vis-à-vis mercados emergentes, tanto para alocação de capital produtivo, muitas vezes capital especulativo, também a gente vai para um lado mais financeiro da coisa, né? Mas também para realocação em termos da formação de novas cadeias regionais de valor. Basta ver os dados, né? O mundo deve crescer em torno de 2,8% a 3,2%, alguma coisa nessa casa em 2026, só que os emergentes vão crescer na casa de 4% para cima, enquanto o mundo desenvolvido na casa de 1,5%. E por que isso? Porque você tem mais capital sendo alocado nesses países de maneira estratégica. E aí, respondendo a sua pergunta, Vietnã e Índia estão na frente, né? Estão como protagonistas desse movimento. Então, você olha para as cadeias que têm crescido no comércio internacional, eletrônicos, baterias elétricas, carros elétricos, toda a parte voltada para commodity energética, né? Alimentos específicos ali, dependendo de cada cadeia, de cada país também, tanto no valor agregado médio quanto de alto valor agregado, cadeias mais refinadas. Índia e Vietnã crescem numa velocidade de 5%, 6%, 7% ao ano nos últimos anos. E tem atraído. Para onde que tem se buscado mais investir no mundo nesses últimos anos? Justamente no Sudeste Asiático, né? México, né? E de alguma forma ainda olhando para alguns países específicos, aí pontuando o Brasil, América Latina pouca coisa, mas esse mundo que cresce para o lado de lá, né? Comparativamente ao que a gente está olhando para cá. Então, de certa forma, são países que estão nessa corrida por busca de mais investimento, uma população jovem, muito jovem ainda, quando você olha para a Índia. Vietnã também é uma população média jovem, na casa dos seus 38 anos, a média, né? Mas que envelhece num ritmo mais, num ritmo mais intenso do que a Índia, mas mesmo assim, isso salta aos olhos. Para o Brasil acaba sendo importante por quê? Justamente por aquilo que você falou. São países que, seja a Índia, por uma estratégia de industrialização, né, muito voltada agora para a industrialização do seu país e aumento do PIB per capita, que ainda é muito baixo, ou o Vietnã como uma plataforma de exportação, ambos são muito importantes para o Brasil por conta de complementaridades produtivas no âmbito do setor de energia, do próprio agro. São mercados importantes, sobretudo o Vietnã, que tem aberto alguns produtos para as exportações do Brasil, e o Brasil, vice-versa, tem feito o mesmo movimento. Então, de novo, fugindo dos grandes países, né, das grandes nações, você olha para esses países, a Índia né, mas está crescendo cada vez mais, é emergente, né, acaba se tornando importante para a nossa inserção internacional, Vitor. Pois é, né, José? Você mencionava exatamente essa importância para pensar no mercado consumidor potencial de mais de 1 bilhão de pessoas, quando a gente fala da Índia, há uma população de cerca de 100 milhões de pessoas, no Vietnã, me corrija se eu estiver equivocado, mas a corrente comercial do Brasil
com a Índia especificamente, né, era da ordem de 12 bilhões de dólares em 2024. Há uma perspectiva por parte do governo brasileiro de impulsionar essa parceria, né, alcançar 20 bilhões de dólares na pauta comercial com a Índia até 2030. E eu queria entender exatamente essa importância da pauta exportadora. O que o Brasil exporta para a Índia, o que o Brasil traz também de lá. Eu queria entender exatamente essa importância e quais são, de fato, os potenciais de incremento dessas parcerias, como quer, por exemplo, o presidente Lula com essa viagem, né? Hoje a corrente de comércio, como você disse, Brasil-Índia é uma corrente de comércio ainda muito pouco explorada. A verdade é essa, está concentrada em alguns produtos específicos ali da cadeia do agro, alguma coisa voltada também para eletrônicos, tanto em termos de exportação, mais de importação do que de exportação. A Índia é um grande exportador de produtos eletrônicos, né? Basta ver hoje praticamente 20% de tudo que a Apple produz no mundo em termos de iPhone está na Índia, né? Isso mudou justamente por conta do Trump e a relação com a China. Então, o que você tem hoje regendo a relação bilateral Brasil e Índia em termos comerciais? Um acordo preferencial fixo, né, de tarifas fixas, um APTF que a gente chama, né? Acordo de preferência tarifárias fixas. É um acordo muito pequeno, um acordo com poucas NCMs, como a gente diz no jargão comercial, poucos produtos estão inseridos nesse acordo. E a ideia, cada vez mais, nesse mundo, de novo, de baixa previsibilidade, muita instabilidade, é você ter bases sólidas em termos de comércio quando o assunto é tarifa, pelo menos tarifa. Tem outros assuntos também muito importantes, barreiras não tarifárias, fitossanitárias, sanitárias, técnicas, questão de meio ambiente. Mas para começar o jogo, você tem que nivelar ali, pelo menos hoje, voltou-se a falar muito, a gente tem falado só de tarifa, né? Muito de tarifa. Então, a principal ideia aqui é, além da gente firmar algo em termos de cooperação energética, a Índia tem voltado para envidado esforços para mudar a sua matriz energética, que é uma matriz energética muito poluente ainda. O país sofre com isso. O Brasil pode ser um player fundamental em termos de transição energética para a Índia, mas mais do que isso, ampliar esse acordo. Porque, de novo, com países em desenvolvimento, a gente não precisa fazer acordos de livre comércio. Isso choca um pouco aqui as bases, né, da indústria brasileira, enfim, né, de maneira geral, da política industrial brasileira. Mas podemos fazer acordos menores, mas com ganhos incrementais ao longo do tempo. Então, acho que está aí a chave para a gente poder ter uma inserção internacional qualificada quando o assunto é Índia, né? Quando a gente se virar para a Índia. Porque dá para você ampliar a base desse acordo, ter mais produtos inseridos, eventualmente abrir mais mercado aqui para produtos estratégicos, também sendo negociado, respeitando as sensibilidades de ambos os países, mas não deixar de lado, porque se trata da nova potência global que vem nascendo, né? Que não só nascendo, mas vem ocupando cada vez mais espaço por conta de todos esses fatores que a gente já falou, Vitor. Tá certo. Conversei com o José Pimenta, né, sócio da BMJ Consultores. José, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até mais. Um abraço. Sempre um prazer.